Deixa eu te falar, não, para aproveitar o gancho ali que você falou, né? O ideal, né? É se ler ali no final da adolescência, né? Entrando na fase adulta, ali em torno dos seus 20 anos. Foi a época que eu li também. E você traduziu o livro aos 22 anos, né? Inicialmente com a ajuda do Bivar e tudo, que deu uma olhada ali no final na tua tradução e tal. E depois, ao longo dos anos, você foi refinando essa versão, né? Eu queria que você contasse pra gente esse exercício de traduzir o livro, se houve muitas dificuldades, né? E tu acha que a forma como tu verteu para o português consegue emular esse ritmo, o que você contou do original em inglês e tudo? Queria que você me falasse um pouco disso, assim, pra gente. Então, que pergunta inteligente, impressionante. Tu preparou essa pergunta? Preparei. Tá. Então, eu li o livro em espanhol. É uma tradução bem decente, no qual o cara conseguiu captar gírias portenhas, gírias de Buenos Aires, nos anos 50, onde a gente deve lembrar o quanto o jazz foi influente. Basta ler o Cortázar para saber como ele descobriu o jazz em Buenos Aires antes de ir para Paris. Como Buenos Aires era uma cidade ligada ao blues e ao jazz no final dos anos 50, enquanto esses brasileiros aqui, vocês aí, São Paulo, Rio de Janeiro, estão lá ouvindo, sei lá, que merda que vocês estavam ouvindo. Mas não era jazz nem blues. Tá? E eu sei disso porque eu tenho vários amigos argentinos, e se você tentar ler o livro em espanhol, essa tradução desse Miguel aí, não é fácil. Tem um monte de palavras que ele não sabe. E eu liguei para um amigo meu na Argentina, depois mandei uma carta, que eu ainda tenho, com todas as palavras que eu não entendi e não estavam dicionarizadas. E o cara disse, isso aqui são gírias portenhas, específicas. Eu digo, cara, eu vou traduzir o livro em porto-alegrês. Foi a minha primeira ideia. Né? Eu digo, eu vou traduzir, eu vou fazer uma versão do Bonfim, o Magro do Bonfa. Entendeu? Porque canta a tua aldeia e serás universal, que é uma frase minha, né? Eu sou um cara genial, de grandes frases, né? Então, como eu nasci em Porto Alegre, né? Eu sempre fiquei na dúvida se era sua, realmente. Minha frase. Eu pensei, canta a tua aldeia que serás universal. Eu digo, vou traduzir em porto-alegrense. Mentira, porque eu nem pensei em traduzir. Eu li em espanhol em 77. Daí eu li em 78 em inglês. Pô, então, eu estou dizendo aqui, se você, as 14 pessoas ou 13 que estão nos vendo agora, se você quer ler On the Road e tem condições de ler em inglês, leia em inglês. Se você for um cara realmente letrado e me amar, como todas as pessoas que me conhecem me amam, você lê em inglês cotejando com português e você vai ver o tamanho da minha genialidade com tenros 22 anos. Né? Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu li em inglês, né, eu digo, cara, esse livro tem que sair no Brasil, E aí eu disse, mas quem é que vai traduzir? Eu disse, cara, quem vai traduzir sou eu. E aí comecei a traduzir me fudendo assim e tal. Mas por quê? Porque eu tinha me dedicado a traduzir para mim mesmo o Bob Dylan, que deveria ter sido eu, o tradutor daquela merda da Companhia das Letras. Foi tu que foi o conselheiro do Galindo, né? Tô sabendo, foi tu que auxiliou ele nas traduções. Exato. Né? Eu sou conselheiro para o convite ao suicídio dele. Qual é o suicídio mais doloroso? Eu disse, ô Galindo, tu deveria te matar. Mas não te mata assim com barbitúricos, nem te jogando da Foz do Iguaçu. Não. Tem que ser uma morte lenta e dolorosa. Eu sugiro que tu te mate com o sepulcro. Só que tu não pega uma espada, tu pega uma régua daquelas do colégio de 30 centímetros, enfia na tua barriga e te esvicera. E talvez a gente te perdoe por tu ter feito o que tu fez com o Bob Dylan, né? Não sei ainda. Talvez. Depois da gente ver as tuas Ele fez com o Lou Reed também, né, Peninha? Não sei disso. Fez. A do Lou Reed ele fez com o Schwarze. A do Lou Reed é bem passável. É legal até, assim. Cara, mas ele traduz aquela frase do Ei, Nino Branco, o que você faz aqui subindo o morro para tentar se divertir? Como a letra do Renato Russo. E não é a letra original. Enfim, não rola. Cara. Não, mas assim, ó. O Galindo vai vir aí em abril e nós vamos fazer uma live, o Peninho, o Galindo e aí nós vamos tirar tudo isso limpo aí. Vai ser eu isso. Não. Eu tô fora.
Só se for ao vivo, assim, presencial. Que daí, Presencial. Sim, que daí dou-lhe uma porrada, uma cabeçada nele. E aí eu digo, cara, eu vou traduzir. E eu tinha me dedicado muito a traduzir Taken Up in Blue, entendeu? Com essa idade, 22, era 1980, né? Aí eu traduzi os 3 ou 4 primeiros capítulos e guardei. E aí, em 1983, tá lá no meu pós-fácil, eu encontrei o Reinaldo Moraes. E aí eu disse para ele, cara, eu já fui em várias editoras, ninguém quer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente tem que publicar esse livro. Ele disse, cara, vai lá visitar o Luiz Schwartz. Eu não vou contar toda a história, porque o Luiz Schwartz é meu amigo de infância, só que a gente não se lembrava que ele era eu era ele, que eu era eu e ele era ele, é muito bom. Que a gente se conhecia, que eu era eu, que ele era ele. E aí, e aí pá, traduz essa merda logo. E eu fiquei 9 meses traduzindo. Quando eu estava no meio da tradução, chorando, sofrendo, que nem um louco, me jogava no chão, tal, entra Foi a sócia. difícil, então, né? Foi difícil pra cacete. Não, eu era muito jovem. Então, mas é isso que eu quero dizer. Eu não traduzi exatamente com 22. Com 22 eu traduzi os 4 primeiros capítulos, que ficaram guardados. Tá? E aí, em 83, quando eu já tinha 25, que aí a Brasiliense me contratou. Só que eu praticamente não mexia no capítulo 1, 2 e 3, porque eu já tinha relido 1 milhão de vezes. E aí, quando eu terminei de traduzir, eu disse, cara, tem que ter alguém mais experiente para ler. Tem que ter alguma... Cara, eu tenho 22 anos. E o Luiz Schwartz, não, você tem 25. Eu digo, não, mas eu tinha 22 quando eu traduzi. Ele disse, você está traduzindo há 3 anos. Eu digo, sim. Ele disse, mas tá uma merda, então. E aí eu sugeri o Reinaldo Moraes. E o Reinaldo não quis, abandonou. Disse, não vou. O Reinaldo é vagabundo pra cacete. Vocês tinham que fazer uma live com o Reinaldo, cara. O Reinaldo escreveu o melhor livro da história do Brasil, né? Que é Pornopopeia. O maior livro já escrito no Brasil desde a carta de Pero Vaz de Caminha. Não, alguém de vocês leu Pornopopeia? Não, a gente pode agitar essa live aí, mas eu preciso ler primeiro. Pornopopeia é o melhor livro escrito no Brasil desde o Grande Sertão Veredas e o Souls Andrade. E o Corpo Santo. Aí, claro que eu estou exagerando, mas é um dos melhores livros do mundo. Bacana. Pornopopeia, Reinaldo Moraes. Bacana. Leiam e daí convidem ele. Sim. Mas ele não trabalha para os outros. Ele só trabalha para ele e tal. Então ele não quis. Aí o Luiz Schwartz sugeriu o Bivar. E aí o Bivar releu. E aí foi uma sacanagem absurda sair assim, tradução Eduardo Bueno e Antônio Bivar. Não é verdade. Era tradução de Eduardo Bueno, revisão estilística, importantíssima, gigantesca, fundamental, de Antônio Bivar. Mas saiu dos dois. Aí eu liguei para o Luiz Schwartz e disse, vem cá, tradução Eduardo Bueno e Antônio Bivar? Ele disse, não, foi decisão do Caio, o dono da editora, Caio Prado Júnior, Caio Graco Prado, filho do Caio Prado Júnior. Uma lenda, né? O Caio Prado Júnior, para quem não sabe, é da família Prado, exatamente, família mais rica de São Paulo, e ele era marxista, né? O Caio Prado Júnior escreveu História da Formação Econômica do Brasil, que é um clássico, História Econômica do Brasil, ou da Formação Econômica do Brasil, agora me esqueci. E o filho dele, Caio Graco Prado, uma lenda, morreu com 50 anos de idade num acidente de moto ridículo na Cantareira, dono da editora Brasiliense, patrão do Luiz Schwartz. O Luiz disse, foi o Caio. Aí eu liguei para o Caio, disse, Caio, tradução Eduardo Bueno e Antônio Bivar? Daí ele disse, foi o Bivar que pediu. Daí eu liguei para o Bivar, disse, Bivar, tradução Eduardo Bueno e Antônio Bivar. E o Bivar, foi o Luiz Schwartz que decidiu. Aí completou o cerro, né? Aí eu, larguei, né? Larguei, não ia discutir. Mas se esse foi o preço... não tem pai, né? Mas se esse foi o preço de conhecer o Bivar, para mim tá bom. Só que daí os anos foram passando, eu disse, cara, essa tradução pode melhorar, né? Daí refiz trechos, né, da versão da LPM. E aí depois refiz de novo, porque saiu o manuscrito original, né, que eu guardei. Essa aqui de 97, acho que foi a primeira revisão que saiu, né? Não foi essa aqui? Exato, tu tem essa, exato. Foi a primeira vez que eu mexi, foi para de Ouro. A primeira vez que eu mexi foi para de Ouro. Mas daí eu estava numa crise horrível de dinheiro, de não sei o quê, não consegui mexer direito, tal. Mexi mesmo, foi para a LPM. Tá? E foi aqui que apareceu o teu primeiro prefácio também, que
Foi aí que apareceu o primeiro prefácio, que depois eu meio que refiz e tal, papapá. E aí saiu o manuscrito original, que é o livro diferente. Aí tinha que traduzir de novo, porque não é igual. Daí a tradução é da Lúcia, que era minha ex-mulher, né? E aí eu traduzi junto. Daí aqui a gente mexeu bastante e brigou bastante também. Olha, uma pessoa se mexendo aqui. Eu li o On the Road, segunda edição, na minha primeira viagem de mochileiro. Foi a leitura perfeita, a tradução excelente, mantém todo. Olha aí, eu contratei esse cara para dizer isso.